O grupo sobre o qual vou falar sofreu algo semelhante ao que qualquer povo oprimido sofreu ao redor do mundo, embora sejam geneticamente iguais à maioria. Estou falando dos Burakumin, que podem ser traduzidos como pessoas da vila. Mas calma, não são aqueles village people, é um termo usado para descrever dois grupos distintos. Existe um grupo historicamente oprimido, conhecido como Eta ou povo impuro, e os Inin, também chamados de ninguém ou não humanos. Essas duas palavras, Eta e Inin, são consideradas ofensivas, então vou usá-las apenas moderadamente, no contexto histórico. Para entender por que esses termos são ofensivos e por que eles existem, precisamos dar uma olhada na sociedade japonesa em dois períodos diferentes, o período medieval e o período Tokugawa. Sei que pode parecer muita informação, mas vou simplificar. Há cerca de 500 anos antes de Cristo, um cara chamado Confúcio nasceu em um reino chinês decadente. Ele olhou ao redor e pensou, isso é horrível, preciso consertar isso. Então ele decidiu que o Estado deveria ser governado como uma família, com regras rígidas sobre quem se encaixe em cada categoria. Ele inventou 4 categorias específicas em sábios, fazendeiros, artesãos e mercadores, nessa ordem. Obviamente, nem todo mundo se encaixava nessas categorias, mas isso não preocupava Confúcio, pois era um tanto idealista e os chineses estavam dispostos a dar uma chance. Avançando alguns milhares de anos, a China estava passando por dificuldades novamente, mas agora Confúcio estava morto e não poderia ajudar mais. As ideias de Confúcio eram adoradas pelo povo, mas ele não mencionava Deus o suficiente, sempre se referia a homens e mulheres, nunca a Deus. Então, as pessoas começaram a olhar para uma nova religião que vinha da Índia, o budismo. Pensaram, por que não transformá-lo em uma religião divertida? Os chineses deram uma chance ao budismo também. Nesse meio tempo, o Japão estava se unificando como um estado proto e buscava ajuda no oeste, na China. Afinal, a China já era uma nação há cerca de 1000 anos, então tinham muitas boas ideias para roubar. O confucionismo era uma das melhores ideias, mas dividia a sociedade em 4 categorias diferentes que não podiam ser alteradas após o nascimento. Isso significava que se você não se encaixasse em uma dessas 4 categorias, era como se você não fizesse parte da sociedade, como se não existisse. Além disso, eles também adotaram uma nova religião, o budismo, que trouxe muitas mudanças, mas uma coisa não mudou em quem estava no fundo. Na verdade, eles transformaram isso em uma lei. O shintoísmo, que já existia no Japão, tinha a ideia de kegari, que pode ser considerada como pecado, mas não apenas pelas coisas que você faz, mas também pelas coisas que acontecem com você. Por exemplo, se um amigo morreu, isso era considerado kegari, e você precisava se purificar. Se você mudou as divisórias de terra em seu campo de arroz para parecer que você tinha mais do que o vizinho, isso também era kegari, e você precisava se purificar. Se você tocou na placenta durante o nascimento de uma criança, isso também era considerado kegari. Os Eta e os Inin passaram a ser social, religiosa e, o mais importante, legalmente, colocados no fundo. Eles estavam além do sistema. Os Eta realizavam trabalhos historicamente necessários, mas religiosamente inaceitáveis, como curtir o couro, cortar carne e lidar com os mortos, ou seja, atividades relacionadas ao kegari. Os Inin, por outro lado, realizavam trabalhos que a sociedade desejava que não existissem, como prostituição, mendicância e criminalidade. Os Inin também incluíam os atores. Embora eles não estivessem cometendo kegari de fato, parecia que estavam. Entre o budismo e o shintoísmo, eles estavam definitivamente fazendo algo errado e acabaram sendo agrupados como os intocáveis do Japão ou, como seriam conhecidos mais tarde, os Burakumin. Eles eram considerados tão inferiores que nem eram contados no censo. Um oficial chegou a se referir a eles como um set de um ser humano, como se não fossem realmente gente. Para distingui-los do resto da população, o governo os obrigou a usar roupas específicas, mudou-os para bairros separados e até mesmo os tatuou para mostrar seu comportamento criminoso ou antissocial. Eles foram ostracizados a tal ponto que sua língua começou a mudar. Não tinham permissão para possuir terras, mudar seu status ou se casar fora de sua casta social. Embora os Burakumin sejam geneticamente idênticos aos japoneses ao seu redor, eles são frequentemente considerados racialmente inferiores. Eles não tinham permissão para olhar seu próprio reflexo e tinham perspectivas limitadas para o futuro. Como resultado, muitos Burakumin se tornaram criminosos.
Quando os jogos de azar foram introduzidos na sociedade, eles assumiram o controle dessas atividades e formaram gangues. Eles tatuavam a si mesmos, o que a sociedade via como uma forma de vergonha, mas eles viam como uma forma de honra. Quando os Burakumin receberam direitos iguais na década de 1860, deveria ter sido o fim da discriminação, mas a discriminação não parou apenas porque o governo disse que parou. Ela estava enraizada na sociedade. Mesmo sendo iguais aos outros, a sociedade encontrava maneiras de continuar oprimindo-os. As comunidades onde os Burakumin viviam foram as últimas a se modernizar. Foram inventados livros de casamento para que as famílias evitassem casar com alguém dessa casta, e as empresas distribuíam listas com as origens e sobrenomes das pessoas para evitar a vergonha de contratar um Burakumin, embora isso fosse totalmente legal. Na era moderna, essas comunidades se tornaram lugares de pobreza. Misturados com outras classes historicamente oprimidas, como idosos sem família e imigrantes de nações indesejáveis, os Burakumin criaram uma nova classe social nebulosa, difícil de ser identificada. Em um momento em que deveríamos ter superado esse tipo de discriminação, ainda existem vestígios dessa realidade. É importante destacar que esse não é um problema exclusivo do Japão. É possível fazer conexões com outras sociedades. Para destruir um povo, basta tirar seu futuro, o potencial de seus filhos. É fácil apontar problemas nas características de um subgrupo e atribuí-los à raça, religião ou país de origem. No entanto, os Burakumin têm menos chances de receber uma boa educação, mais chances de ficarem desempregados, e consequentemente, mais chances de se tornarem criminosos, mesmo sendo iguais aos outros. Este vídeo foi criado para aumentar a conscientização sobre a situação dos Burakumin. Ninguém merece nascer com fardos, mas essa é a realidade para muitos. E assim terminamos o nosso vídeo. Obrigado por assistir até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Até a próxima!